Sejam muito bem-vindos para mais esse momento onde nós queremos estudar a Santa Palavra do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estudo da Palavra. Agradecemos desde já a você que está aí tirando esse tempinho também para estudar a Palavra de Deus. Lembrando que estudo bíblico requer Bíblia aberta, então já abra aí de Filipenses capítulo 4, já estamos no capítulo 4. Maravilha, como sempre fazemos, invocamos o nome, a presença do Deus triuno para iniciarmos então o nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Legal, gente, queremos hoje passar então o estudo número 9 do Caderno do PEN, está na página 51, que tem como título Bons Conselhos para o Povo de Deus. Esse estudo foi elaborado pelo pastor Martinho Zonta, ele que é nosso vice-presidente de Educação Cristã da nossa igreja, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Martinho, então, ele é o autor do estudo e é o nosso vice-presidente nacional, então, de Educação Cristã, compõe a diretoria nacional da nossa igreja, ao qual nós agradecemos por nos proporcionar o estudo para a gente, então, refletir e debater junto com vocês. O apóstolo Paulo, após ter escrito que estava chorando, porque na congregação de Filipos havia inimigos da cruz de Cristo, que apenas se preocupam com as coisas terrenas. Interessante, né? Que Paulo aqui está dizendo que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, porque estão apenas preocupadas com as coisas terrenas, com a sua atenção voltada apenas para as coisas que compõem a vida aqui no mundo, o lado material, o lado financeiro, o lado social, o lado sentimental, o lado do lazer, da diversão e assim por diante. E estavam deixando totalmente de lado a parte espiritual, preocupação espiritual, né? Lembra aos congregados, lá de Filipos, que como cidadãos da pátria celestial, devem ter uma nova perspectiva de vida. Não uma vida voltada com as preocupações só para aqui, só para o agora, só para o lado material, aquilo que é voltado para o corpo. Mas Paulo aqui conclama aquele povo de Deus lá a pensar nas coisas do alto, a pensar nas coisas celestiais. Como cidadãos da pátria celestial, devem ter uma nova perspectiva de vida. Uma vida coerente com o que são cristãos, filhos e filhas de Deus, agraciados com a promessa de que há uma gloriosa pátria nos céus. Vejam, agraciados com essa promessa de que há uma pátria que nos aguarda lá no céu, ou seja, a vida eterna que Deus tem reservado, para aqueles que crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador, que viverem essa vida de fé aqui neste mundo. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que voltará no dia do juízo para buscar e levar a todos aqueles que creram nele como o Salvador enviado por Deus, para trazer para nós o perdão. Por isso recomenda: permanecei firmes no Senhor. Ou seja, permanecer firme na fé, confiante na obra amorosa de Jesus em nosso favor. Tudo aquilo que Deus nos concedeu e nos concede através de Jesus, por meio da fidelidade a Ele pela fé, que depositamos em Jesus. Os cristãos de Filipos estão sendo chamados a nortear, a guiar a vida na perspectiva e esperança no Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
vivendo como pessoas convictas na obra de Jesus. Vejam, vivendo como pessoas convictas na obra de Jesus, a obra que Jesus realizou pela gente lá na cruz. E crendo nas promessas de que a nossa pátria está nos céus, ou seja, que a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira habitação não está e não é aqui no mundo, mas sim lá no reino celestial, no reino que pertence ao nosso Deus e que Ele oferece para cada um, para cada pessoa, através do seu Filho Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Vamos então ler o texto bíblico agora que embasa o nosso estudo de hoje, Filipenses capítulo 4, versículos 2 até 7. E nós leremos hoje nas duas linguagens, Vamos ler na linguagem de hoje e vamos também ler na linguagem tradicional, Almeida, Revista e Atualizada. Então o Ricardo vai ler na linguagem Almeida, e eu vou ler depois na linguagem de hoje. Isso. Vamos lá? Posso? Vamos lá, pois não. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muito bem. E agora então a leitura na linguagem de hoje, na NTLH. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Muito bem. É isto? Isto aí. Eu só faço questão de frisar o versículo 4, que nós já comentamos, no estudo anterior, mas eu faço questão de frisar num ponto. Vejam como Paulo exige uma repetição, ele coloca uma repetição. Tenham alegria, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Eu acho bacana pensar nessa repetição, nessa vontade de Paulo de incentivar que as pessoas tenham alegria com Cristo. Não qualquer alegria, mas alegria com Cristo. E ele faz essa repetição, eu acho muito bacana isso. Porque ele podia dizer assim, tenho alegria com o Senhor, aí ele podia continuar o estudo, a carta que ele estava escrevendo. Mas ele fez questão de dizer, repito, tenham alegria, que é para a gente sempre ter alegria no Senhor Jesus. Vamos então adiante? Vamos lá, ter parte da reflexão, debate agora, pastor. Isto aí. Qual é a nossa perspectiva de vida?
A do cristão deveria ser a vida eterna. Essa deveria ser a principal perspectiva de vida, né? O céu. Ou seja, a gente vive aqui no mundo, né? Tendo como perspectiva, tendo como ponto de chegada a vida eterna, né? Essa deveria ser, para o cristão, a principal perspectiva de vida, o principal alvo, né, a ser alcançado, né, que é a vida eterna. O que mais ocupa a nossa mente, nossos projetos, nosso tempo, geralmente são as coisas e projetos de cunho material e profissional. Geralmente é isso que ocupa mais, né, a nossa mente, projetos e tempo. E acabam, às vezes, até sufocando ou deixando de lado, né, o tempo que deveríamos prestar para as coisas de Deus, para as coisas de cunho espiritual, né? Infelizmente acabam tomando conta, né, de todo o nosso tempo, a nossa mente e os nossos projetos. Só para complementar, pastor. Pois não. No versículo 8, vejo na Bíblia de vocês lá, fala sobre isso também, diz lá: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom, merece elogios, isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente, e vai continuando, né? A gente vai falar mais depois sobre isso, mas aqui tem sobre o que a gente deve colocar na nossa mente aqui neste mundo. O próximo estudo vai ser sobre esses dois versículos, aí, o 8 e o 9. 8 e o 9. E né? o tema é exatamente o que ocupa a nossa mente. Então vamos deixar para o próximo estudo. Isso, então. já fica aqui, né, a deixa aí. Como é que se chama convite. Isso? Não é convite. É o spoiler. Spoiler, isso. Próxima questão que a gente tem no estudo aqui. O que nos preocupa mais no dia a dia da nossa vida? Né? O que te preocupa mais no dia a dia da nossa vida? Né? Na minha opinião, na minha visão, o lado material, o lado do lazer e o lado da saúde. Né? Isso é o que acaba mais preocupando as pessoas no dia a dia. É para o que as pessoas mais se dedicam. Né? Deveria ser? Não deveria. Né? Porque o lado espiritual, né, deveria sempre ocupar o principal. Né, a parte mais importante do nosso viver, mas infelizmente não é a realidade. As pessoas se dedicam mais ao lado material, do lazer e com a saúde, né, deixando então de lado de novo a questão espiritual. Por isso o desafio, né, sempre constante em nossa vida, para que a gente se atente também para as coisas de Deus. Não que o material, o lazer e a saúde não sejam importantes, claro que são, né? Fazem parte da vida, mas infelizmente acabam tirando o tempo das coisas espirituais, né? Acabam ocupando o tempo das pessoas, que elas acabam então realmente deixando de lado, né, essa parte aí por causa do material, do lazer e da saúde. Quando nós vemos os 10 mandamentos, talvez, pastor, nós poderíamos ter uma boa base de resposta para essa pergunta, quando a gente pega as duas tábuas, que vai do primeiro ao terceiro e depois do quarto ao diante, né? A primeira tábua é nós e Deus, e depois, né, do quarto para frente é nós, a família, o mundo e tudo mais que vem adiante aí, né? Então, sempre se nós colocarmos em primeiro lugar os 3 primeiros mandamentos e tentar seguir eles ao máximo, os outros vão vir subsequentes, né? Eles fazem parte de tudo isso, mas a gente não pode jamais esquecer, principalmente o primeiro mandamento. E quando possível manter um equilíbrio sobre isso, mas jamais deixar a primeira tábua de lado. A gente gosta muito de pensar na família, nos bens, né, em todos os outros e tudo o resto, mas a gente esquece às vezes da primeira tábua, que são os 3 primeiros mandamentos, né? E principalmente o primeiro, né? Deus, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Quando o senhor estava falando, eu me lembrei disso, né? A gente sempre tem que ir do primeiro até o 10º, não às vezes do 10º até o primeiro. Né? Ao contrário, né? Sempre lembrar do primeiro até o 10º no quesito dos mandamentos. Isso aí. Lembrando, né, que Deus deveria estar acima de tudo. Sim. Né? Tanto que Jesus diz, né, ponham em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
serão dadas para nós como bênçãos, por colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, né, como a coisa mais importante para nós, para a nossa vida. Ou seja, as bênçãos materiais, elas vêm em consequência do espiritual, né, por darmos a importância e o valor devido para o reino de Deus, ou seja, para aquilo que é de cunho espiritual. E aí fica a pergunta para cada um de nós, aí você pode se perguntar, e a gente também se pergunta muito, o quanto eu estou depositando do meu tempo, da minha dedicação, da minha vontade, né, da minha energia para as coisas de Deus, né? E aí vem as coisas da igreja, estudos bíblicos. Agora a gente está, né, ainda com, né, fechados, com departamentos ainda, mas os templos estão, aqui em Concórdia pelo menos está aberto o templo, então a gente pode vir aqui louvar ao nosso Deus, nós temos essa oportunidade. Então, o quanto nós estamos nos dedicando para isso? Muito bem. A Vilma Feder: me preocupo com a saúde, com os negócios, com os filhos, que fiquem firmes até o fim. Né? Interessante isso, né? A gente se preocupar com os filhos, mas não só com o lado material e profissional deles, né? Mas se preocupar, como ela falou aqui, né? Que fiquem firmes até o fim, né? Firmes na fé, né? Firmes no caminho da salvação, né? No caminho da vida eterna, né? Que deve ser a nossa principal perspectiva de vida. Que bom quando os pais se preocupam com os filhos, né? Isso é bacana de ver, né? Eu digo por mim, eu desde criança, né? Eu me lembro lá atrapalhando o pai e a mãe no culto, né? E eles, né? Não, presta atenção agora, né? E lembro disso com uma alegria, né? Por quê? Porque desde a infância eu fui instruído na igreja, né? E quantas são as pessoas que hoje não têm essa instrução, os pais não levam? E se você... Aí tu vai dizer assim, tá, mas Ricardo, eu, né, conheci a palavra de Deus, já era adulto, beleza, sem problema nenhum, que bom que você conheceu. E se você tem a oportunidade talvez de levar um sobrinho, um afilhado, alguém à igreja, faça isso também, né? Se o pai e a mãe não fazem, né? Isso também, né? Tem na hora do batismo aqui, né, essa promessa que é feita também, né, pastor? Tu disse uma coisa interessante, estava ali atrapalhando. Sim. Né? Um detalhe, às vezes tem famílias que deixam de vir à igreja porque de repente os filhos não vão parar, né? Não vão se acomodar. Faz parte, eles precisam se ambientar com a igreja, né? Se acostumar com o ambiente da igreja. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, ela não é minha, mas eu gosto tanto que eu repito bastante: feliz a igreja que tem a criança chorando ou fazendo bagunça e o velho tossindo, né? Ou seja, é uma igreja que tem história, que tem passado, mas que também tem perspectiva de futuro, né? Então a criança tem que estar na igreja, por mais que de repente ela não vai parar, mas ela precisa estar aqui, né? Então nós não podemos, né, de repente ter isso como um motivo que não nos traga para a igreja e que não nos faz trazer os filhos para a igreja. São muitas desculpas que a gente gosta de arranjar, né? Infelizmente. E as pessoas terem também aquela sensibilidade para compreender isso, né? Sim, que uma criança não vai ficar 1 hora e meia sentada o tempo todo, paradinha ali, né? Que ela vai querer dar uma saída, uma caminhada, uma falada, uma chorada. Faz parte do ser criança também na igreja. E as outras pessoas, né, o pastor quer comentar isso, tem que ter essa sensibilidade de entender isso. De entender isso, né? Poxa, né? Importante é que a criança esteja ali, ou que o idoso que está aí tossindo às vezes, né, também esteja aí conosco, né? Todos precisam ouvir a palavra de Deus. E a criança, como diz o Salmo 8, né, louva, né, mesmo estando nos braços da mãe pequena, né, mesmo estando na barriga, ela louva a Deus. Então o Salmo 8, que eu gosto muito, fala sobre isso. Então quão importante nós trazemos as criancinhas também. Fomos muito além, mas eu acho que tem tudo a ver sobre isso também. Muito bem. Ok? Isso. Continuamos lá na página 52, então, pastor? Exatamente. Temos agora aqui... o texto segue assim dizendo: no texto que lemos, Paulo apresenta vários conselhos que devem ser observados pela igreja de Filipe. E nós vamos aqui comentar alguns desses conselhos. Tá? Então vai ter primeiro, segundo, terceiro, aqui vai ter vários conselhos que a gente vai apresentar. E o primeiro deles se baseia no versículo 2. Tá?
E tem como título Pensem Concordemente no Senhor, que é na versão Almeida Revista Atualizada. E o texto segue assim. Paulo menciona o nome de duas mulheres da igreja, Evódia e Sintique. Nomes estranhos, né? Exatamente, eu ia comentar, nomes para nós assim bastante diferentes, né? Fazem parte da nossa cultura de nomes, né? Evódia e Sintique, né? Eram nomes da época, Sim. Né? Nomes de origem grega, inclusive, né? Por isso que para nós soa um pouquinho estranho. Né? A gente sempre diz, uma boa dica aí para o nome da tua filha. Nomes, aí, né? Evódia e Sintique. São nomes diferentes, mas estão aí na Bíblia também. E a gente sabe o porquê Paulo colocou eles aí, a gente vai continuando e vai entender o porquê. O apóstolo ficou sabendo que a igreja passava por problemas por causa do mau relacionamento entre as duas mulheres. O mau relacionamento entre Evódia e Sintique. Então, tinha algum atrito ali que estava acontecendo e Paulo ficou sabendo. A Bíblia não menciona o que havia acontecido, né, o que estava ocorrendo entre as duas. Né, o que o texto relata é que havia um problema de relacionamento. Né, as duas não estavam se acertando. Né, e isso aí estava causando algum tipo de dificuldade lá na igreja. Pelo fato de serem mencionadas na carta, devem ter sido pessoas de destaque na congregação, líderes, possivelmente. Paulo faz questão de frisar esses dois nomes. E eu vejo que tem um porquê também de Paulo fazer isso, porque a correção podia ser para Evódia e Sintique, mas ela também era, por serem elas líderes, elas iam entender a correção que estava sendo feita por Paulo. Mas ali nós temos um exemplo bacana que Paulo talvez pensou, eu vou mandar essa correção para as duas aqui entenderem que está errado essa briga que tem entre elas, porque talvez daqui a pouco vai aparecer outros problemas assim, ou tem outros problemas, mas o problema delas eu sei. Por que eu falo isso? Na comunidade, quantos são os problemas pequenos e problemas grandes que as pessoas têm uns com os outros? Seja líder ou não. Paulo tem certeza de que os conflitos entre elas estavam perturbando o trabalho na congregação. Isso é atual, pastor? Sim, infelizmente. Infelizmente sim. Não é de 2000 anos atrás. Acontecia naquele tempo e acontece hoje, né? O velho homem é complicado. Eu ia dizer que lá 2000 anos atrás nós tínhamos o pecado e hoje em dia nós ainda temos o pecado. Temos. Então, infelizmente, essas desavenças vão ocorrer, vai ter problemas, mas ao máximo possível a gente deve fazer isso que Paulo está fazendo, né? Pedindo para que o perdão seja dado. Né? Tanto pedido como dado perdão de ambos os lados e seja reatado e o evangelho continue a ser pregado. Para que não atrapalhe o objetivo principal da igreja, que é o anúncio da palavra da salvação. Isso aí. Muito bom. Continuando aqui, perguntinhas agora aqui, vamos fazer aqui bem rapidinho, tem várias perguntas assim. O que significa pensem concordemente no Senhor? Essa é a versão, né, da Ara, que diz lá no versículo 2. Eu vou ler na NTLH, que já responde para nós a pergunta. Né? No capítulo 4, versículo 2. Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Viver bem um com o outro. Viver em concórdia. Agora eu falei bonito aqui, né, pastor? Exato, usou até o nome da cidade. O nome da cidade, né? Estamos em concórdia, né? E o importante é que elas vivam em concórdia, que concordem, né? Que assumam os erros, se perdoem mutuamente e concordem de que o principal é que a fé continue, que a propagação do evangelho continue. Né? Então viver sempre com o mesmo foco. Ponto 2. Qual é geralmente a causa dos conflitos entre os cristãos? Temos um texto aqui que eu vou ler, texto de Tiago 4, 1 e 2, que vai nos ajudar a entender. Tiago 4, 1 e 2, e a pergunta é a seguinte: qual é geralmente a causa dos conflitos entre os cristãos? O texto diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas outras coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até mesmo para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam
ardentemente, mas não conseguem possuí-las. Brigam e lutam, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Pedir a Deus. E aí quando não conseguem, começam a brigar, discutir, tem maus desejos, tem aquela ideia de que tem que ser da minha forma, do meu desejo. Se não for assim, eu não aceito. E aí muitos são os problemas que tem e as brigas que tem entre o pessoal da congregação, tá? Então, isso muitas vezes causa conflito. O ego traz grandes conflitos, tá? O querer o que eu quero e não pensar na opinião do outro também, né? Exato, que o outro exato. também comenta e coloca. Inveja, ciúmes, falta de humildade, né? Como tu falaste aí, não aceitar a opinião do outro, né? Temos que ter cuidado com isso, não só na igreja, na vida em geral, mas de forma especial na igreja, né? Não achar que só a minha opinião é a boa, que só a minha opinião é a que tem valor. E na verdade não, nós temos que ter humildade para ouvir também outras opiniões, né? E ter a humildade de aceitar as opiniões talvez como melhores que a minha opinião. Mal entendidos, Sim. né? A pessoa entendeu algo errado, né? E já fez um julgamento em cima disso. As famosas fofocas, né? Que perturbam também e causam esse tipo de conflito entre pessoas, né? Tudo causas do pecado, por isso que a gente deve sempre avaliar, reavaliar, né? E buscar o perdão e pedir o perdão quando, né, sentir que isso está acontecendo. Posso ler aqui, Ricardo? Pode, por favor. Nosso irmão Luiz Otávio Matos. Os conflitos na igreja, ao meu ver, se dão muito pela vaidade das pessoas. Bom. Com certeza, concordo. Né? Acho que a vaidade fala alto nessas horas. Né? Muito bem lembrado. Isso aí. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser conforme eu acho certo. Exato. Falta de humildade. Falta de humildade, isso aí. Havia uma febre, ceder. Não querer ter a última palavra ou querer ter razão, apartar o mal do coração, pedir a presença de Deus diariamente, daí não tem discórdia. Isso é bom, isso é bacana lembrar, né? Colocar nas mãos de Deus muitas vezes os conflitos também, me veio agora na mente aqui, né? Que a gente esquece às vezes de pedir para que Deus também ajude-nos a como resolver aquele problema, aquele conflito, né? A gente quer resolver, a gente não sabe como, né? Então, primeiro, antes de mais nada, ore a Deus, né? Para saber como que eu vou fazer isso. E busque, se eu não consigo falar com o Gustavo e resolver meu problema com ele, pastor, como é que eu posso fazer isso? Tem esse problema aqui, entendeu? Né? Conversa, né? Pode ser uma boa saída. E não só com o pastor, né? Não só com o pastor, né? Nós vamos falar mais adiante sobre isso, né? Mas tu já adiantou o assunto aí, né? A gente pode se aconselhar com irmãos e irmãs, né? Não somente com o pastor. É isso aí. Continuando, tem mais uma perguntinha que diz assim: qual é o mal que conflitos e intrigas entre cristãos causam no trabalho da igreja? Qual é o mal que tudo isso que a gente falou pode vir a ocorrer, transbordar dentro da igreja? Afastamento de pessoas, a fidelidade das pessoas, né, com a palavra de Deus, né, cada vez diminuir mais, desunião, que é algo bem, né, caótico quando a gente começa a ter desunião, e talvez lá na igreja de Filipos tinha aí entre, né, essas duas pessoas, e por isso talvez que Paulo, né, chamou a atenção delas, mas principalmente toda essa briga, essa intriga pode fazer com que as pessoas percam a fé, e aí o bicho pega. E às vezes assim, Ricardo, né, o problema acontece entre o Alessandro e o Ricardo, né? E aí tem pessoas que compram o problema para si. Não, eu vou ficar do lado do Alessandro. Não, eu vou ficar do lado do Ricardo, né? Eu compro o problema para mim, não foi comigo, o problema foi o Alessandro e o Ricardo, mas aí as pessoas compram para si e se declaram de um lado. Eu sou a favor do Alessandro. Não, eu sou a favor do Ricardo. Né? Então se cria um efeito cascata, né? Diante de um problema que aconteceu entre duas pessoas. E isso é um mal que às vezes acontece também, né, numa comunidade, dentro de uma congregação. Né? Pessoas que não têm nada a ver com o problema acabam comprando para si.
né? E aí se cria realmente, né, dois grupos em cima de um problema que houve entre duas pessoas. Isso não acontece só na igreja, né? Claro, A gente tem que né, pensar nisso, relatar isso, né? Mas na igreja a gente deve pensar duas vezes antes de continuar com esse problema ou até levar adiante esse problema, né? Colocar ele cada vez maior, deixar a bola estourar de vez, aí bola de neve que a gente fala, né? Então cuidar muito para que esse problema não cresça e quanto antes, assim como Paulo fez aqui, ó, fulano e fulana, vamos resolver isso aí. Isso aí. Vamos resolver, entre vocês aí, tá? Quem sabe, em vez de comprar o problema ou assumir um lado, ajudar as pessoas a resolverem o problema. Verdade. Em vez de falar, não, eu vou ficar do lado do Alessandro, não, eu vou ajudar o Alessandro e o Ricardo a resolver esse problema, para o bem deles e para o bem da igreja, para o bem da comunidade. Tem gente que faz questão de colocar mais lenha no fogo. É, isso. Em vez de ser bombeiro, a pessoa gosta de meter mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira, só para ver queimando e acha bonito ainda. Não é isso que a palavra... Ó, Filipenses aqui está ensinando para nós que não é isso que a palavra de Deus ensina, tá? Então fica um puxãozinho de orelha para todos nós. Eu digo todos nós porque todos nós já erramos assim na igreja e fora e a gente deve pensar duas vezes. Continuando, mais uma perguntinha para nós aqui discutirmos. Se cristãos vivem em conflito, qual é a impressão que os de fora da igreja terão do cristianismo? Já vou responder. Ruim. Péssimo. Tá? Então, assim, é um testemunho que não deve ser colocado, né? Não deve ser levado para fora. Então, se a gente está em conflito dentro da igreja e a gente vai levar isso para fora, e às vezes fica esse negócio, né? Deu aquela bola de neve, aí reparte com meia concórdia, né? Aquele problema que tem, né? As pessoas vão olhar para a igreja, para a comunidade da paz como? Né? Poxa, aquela comunidade é uma comunidade que tem desunião, não tem gente que se perdoa ali dentro, né? Então, não é nada legal isso, tá? Então fica aí esse ponto. Continuando a pergunta, diz assim: eles vão se interessar pela igreja, ou seja, as pessoas de fora, vendo todos aqueles problemas e toda aquela bola de neve que está sendo contada, eles vão se interessar por ir naquela igreja? Ou pelos problemas? Não, eles vão se afastar. Eles não vão querer nem entrar na igreja, não vão nem querer chegar aqui. Poxa, aquela igreja só tem problema, só tem gente que briga lá dentro, né? Tem uma tal Devódia e Cinti que lá que só estão brigando. Eu não vou naquela igreja, eu não vou naquela congregação. Pois é, Ricardo, como falar de amor, de perdão, de união, se aquilo que se vê na igreja é o contrário? A igreja fala de amor, de perdão e de união. Como falar disso se na prática está acontecendo o contrário? Então quem está de fora e está vendo isso vai dizer, eu não vou lá, não vou pertencer a esse grupo. Né? Porque se fala uma coisa, mas se pratica totalmente outra. Sim. Antes de mais nada, gente, a gente não é perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Vamos ser bem francos aqui. A gente tem problemas? Tem. Mas a gente deve sempre priorizar em resolvê-los e não fazer com que se torne escândalo para as pessoas de dentro e as pessoas de fora, né? E aí afastando mais pessoas. E sim trazendo as pessoas com a resolução dos problemas. As pessoas nem precisam saber dos problemas que a gente tem dentro da igreja. As pessoas precisam saber, que nem o pastor falou, do amor, do perdão, da salvação em Cristo Jesus. É isso que as pessoas precisam saber. Eu sei que a frase é forte, mas ela é interessante. Errar é humano. Insistir no erro é burrice. Né? Então o problema é esse, é ficar insistindo no erro, insistindo num problema, né? Não tem porquê, isso não soma, isso não leva a nada, aliás, só atrás, só puxa para trás, né, o trabalho que, por exemplo, a igreja realiza. É verdade. Né? Eu queria aproveitar, eu ouvi uma frase, Ricardo, eu achei ela sensacional. Não tem muito a ver, mas dá para encaixar, né? A igreja, ela não é polícia, a igreja é escola. Né? Ela não está aqui para ficar policiando as pessoas, ela está aqui para ensinar, né? Agora está na minha liberdade se eu vou colocar em prática o que a igreja ensina ou não. Mas a igreja não está aí para ser polícia, né? Vou estar lá cuidando do Ricardo 24 horas por dia para ver se ele está fazendo aquilo que ele está ouvindo.
Não, a função da igreja não é ser polícia, mas é ser uma escola. Ela está aí para ensinar, né? E quem quiser seguir, tem a liberdade para seguir ou não. Imagina o policial, o pastor Alessandro, atrás de centenas de membros aí policiando eles 24 horas por dia. Exato. Não é isso, não é a função. Não é a função. A função do pastor Alessandro aqui é ensinar a palavra, e nós aprendemos e vivemos essa palavra. Esse é o ponto. Então se fala de amor, se fala de perdão, se fala de união. Na igreja ensina isso, porque a palavra de Deus diz e ensina. Agora, se cada um vai praticar, isso é uma questão pessoal, né? E a função da igreja não é ficar dando uma de polícia, né? Mas é ensinar, aconselhar. Continuando então, porque nós estamos no primeiro conselho e o tempo está correndo. A pergunta diz assim: vocês concordam que há cristãos nos tempos atuais que criam conflitos ao lutarem para ter poder, ou seja, ocupar cargos nas igrejas, em vez de cultivar a humildade, assumindo a forma de servos, tendo como modelo o Senhor Jesus Cristo? Com certeza, infelizmente, há cristãos nos tempos atuais que fazem isso. Nós já comentamos sobre isso, né? Então já está até respondida a pergunta, mas eu faço questão de frisar aqui uma frase que é colocada nessa pergunta, que diz assim: assumindo a forma de servos. Nós temos sempre lembrar que a gente não é os donos da razão, e muito menos a gente deve agir como um líder que só olha para baixo e pisa nas pessoas. Mas nós somos servos, e assim como Jesus veio para servir os outros, nós também devemos fazer isso. Servir ao nosso próximo, amar o nosso, perdoar o nosso próximo, né? Fazer ao máximo para que o nosso próximo esteja bem, fora, dentro da igreja. Então esse espelho que nós devemos ser, esse pequeno Cristo que a gente tem que ter dentro de nós, deve ser também dentro da igreja, sendo servos de Cristo, e não sendo, nós devemos ser imitadores de Jesus e não querendo ser maior até que o próprio Jesus, né? Então a gente deve pensar muito sobre isso. O Luiz Otávio Matos, respondendo à pergunta anterior, Ricardo, sim, né? Qual é o mal que conflitos causam no trabalho da igreja? A diminuição dos membros da igreja, saída da igreja e muitas das vezes a perda da fé. Pode ocasionar até a perda da fé, né, de alguém. O Luiz de novo: por que eu vou nessa igreja se os membros falam mal dela? Que tipo de igreja é essa? Onde Deus está lá? Interessante, né? Os próprios membros falando mal da sua igreja, né? Em vez de levar o bom testemunho, levando o mau testemunho. Quem é que vai querer ir para essa igreja? Né? Bem lembrado disso também. A Dirlene Driemeyer: em muitas situações é melhor se ter paz do que ter razão. Eu vou repetir porque é muito forte e legal a frase. Em muitas situações é melhor se ter paz do que ter razão. De fato, um dos deslizes muitas vezes é espalhar o que aconteceu, ao invés de ser útil às pessoas envolvidas diretamente no problema, né? Uau, que frase forte, né, pastor? Muito legal, forte, mas é uma verdade. É verdade, né? Melhor você ter paz do que ter razão. É melhor você apaziguar, fazer com que as coisas, né, coloca uma pedra em cima do assunto, vamos trabalhar para que tudo seja do melhor, do que eu ter a razão em cima do pastor Alessandro e ponto final. E isso vale em família também, né? Sim. Marido e mulher, né? Pais e filhos, né? Entre irmãos. Às vezes é melhor abrir mão da razão para que haja paz, para que haja entendimento. É bom lembrar que é difícil isso, gente. Claro, o nosso ego, nossa vontade de querer da nossa forma é sempre maior. E aí a gente tem que pensar e repensar, colocar em oração e tudo mais que a gente já falou até agora. A Ana Tilde Kunert: isso mesmo, a igreja é para ensinar, levar as pessoas ao caminho. Né, em cima da frase que nós comentamos, né, que a igreja não é polícia, a igreja é escola, né, ela está aí para ensinar as pessoas. Muito bem, legal. A igreja é de pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós erramos,
todos nós vamos errar ainda, mas todos nós temos que saber que mesmo em meio a todos os problemas, todos os pecados, todos os erros, nós temos que buscar sempre a solução, apaziguar, fazer o melhor possível, para que o Evangelho tenha continuidade, né? Assim como Paulo coloca aqui também, né? Evódia e Sinti, que foram pessoas que ajudaram na propagação do Evangelho, seja você, seja eu, cada um de nós, propagadores desse Evangelho, né? E não atrapalhadores, ou até mesmo gente que só coloca problemas no Evangelho. Isso. O Luiz Otávio Matos, falta humildade para o trabalho na igreja, infelizmente. Verdade. Muito bem. Ok, encerramos a parte do primeiro conselho. Ok, vamos ao segundo conselho, que está ligado com o versículo 3, aí de Filipenses, capítulo 4. O segundo conselho é: peço que as auxilies, né, para que ajude, né, a Sinti, que é a Evódia lá, que estavam com esse problema, né, entre elas. Paulo faz um pedido especial ao fiel companheiro de jugo, né? Jugo é o que aparece na linguagem Almeida, né? Que na linguagem de hoje, né, companheiro de trabalho, né? Jugo lembra a canga com a qual uma junta de dois animais puxa um arado ou uma carroça, dois bois que têm uma estrutura semelhante e a mesma tarefa, né? Só para explicar aí a questão do jugo, está ligado com a canga. É até bom lembrar assim, por exemplo, a gente, né, quem não lembra talvez, né, a canga é aquele negócio que ia na cabeça, né, atrás, né, no boi assim, então ia um boi de um lado, outro do outro e puxavam, né, para fazer, né, arar a terra, né. E imagine agora, se um dos bois tivesse 1 metro de altura, o outro tivesse 2,5, não tem como, não ia conseguir fazer, né, não ia conseguir ter o trabalho, então isso precisa ser igual. O jugo precisa ser igual, precisa ser do mesmo tamanho, né? Precisa ser com a mesma força, a mesma intensidade, a mesma capacidade. Ou se um dos dois puxa, anda e o outro não. E o outro não. O outro trava, né? Aí a coisa também não Então vai. O negócio tem que andar junto, tem que ser igual. Essa é a ideia. Isso aí. Com essa expressão, Paulo lembra ao fiel companheiro que ambos têm a mesma tarefa e objetivo no cuidado do povo de Deus. Por isso ele dá o conselho: peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Lembrando que essas duas mulheres, né, foram colaboradoras de Paulo, né, para espalhar o Evangelho lá em Filipos. As perguntinhas: qual é a atitude que os congregados devem ter ao perceberem o conflito entre irmãos? E em consequência desses conflitos, se afastam da igreja, né? Qual deve ser a atitude? A atitude é aconselhar para que aconteça o perdão e voltem então ao convívio da igreja, né? Que isso não seja motivo para as pessoas ficarem totalmente afastadas da igreja, né? E deixarem assim de ouvir a palavra, né, de receber os sacramentos, a orientação de Deus, o fortalecimento para a fé, o perdão e assim por diante, né? Então aconselhar para que haja, né, se exerça, se dê o perdão, né, se peça e se dê o perdão. A tarefa de aconselhar para que os conflitantes se perdoem e pensem concordemente cabe a quem? Apenas ao pastor? Né? Comentamos um pouquinho antes que aparecesse essa questão, né? Com certeza não, né? Cada membro da igreja é responsável, né, pelos irmãos, pelas pessoas que fazem parte da sua comunidade, da sua igreja. Então não é uma tarefa só destinada ao pastor, mas cada membro tem também essa responsabilidade, né, de aconselhar para que quem se desentendeu se perdoe, né, se entenda novamente. Colossenses 3,16 Por aqui favor, é citado, leia lá. né, pastor? Eu vou fazer questão de ler na versão antiga, porque eu acho bacana, né, a versão da Almeida Revista Atualizada, como tem essa tradução. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos
e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então tem ali, instruí-vos e aconselhai-vos, né? Isso aí. Aconselhando uns aos outros, né? Instruindo também na palavra de Deus. Exato. Não somente o pastor, mas nós também, né? Os irmãos da fé. Pensando sempre no bem espiritual das pessoas, né? Para que esse problema de fato não atrapalhe, não prejudique o lado espiritual, né? Que geralmente acontece quando há um conflito, quando há um problema entre pessoas da igreja. Acaba atingindo também o lado espiritual das pessoas envolvidas ou de outras que estão ao redor. E como eu falei antes, que acabam comprando um problema para si. E esse é um problema que não deveria acontecer. Ninguém deve comprar problema do outro e assumir lado, mas deve ajudar para que o problema se resolva, né? Muito bem, há pessoas que se omitem no serviço de auxiliar pessoas com admoestações e conselhos, alegando que não estão preparadas para tal serviço cristão e solidário. De acordo com Romanos 15:14, esta justificativa é aceitável? Vamos ver o que diz. Romanos capítulo 15, versículo 14. Será que é justificável isso, segundo o que diz para nós o texto bíblico? Então, Romanos 15:14. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros, né? Então, estão cheios de bondade, da bondade que vem de Deus, da bondade que Deus concede para nós como dom, né? E através disso, então, nós podemos, do nosso jeito, da nossa forma, dar conselhos para auxiliar pessoas que de repente estejam com problemas, com conflitos. Ah, pastor, mas eu não sei falar bonito que nem o senhor, o que eu vou fazer então? Pois é. E agora? Precisa falar bonito. Não precisa falar bonito, né? É como eu sempre digo em relação à oração, as pessoas pedem, né? Verdade. Como que eu devo orar? Ore como você sabe orar. Como tu conversa com alguém. Como tu conversa com alguém. Como você, de mente, com a boca, ou somente pensando, né? Mas ore como se você estivesse conversando com outra pessoa. Aconselhe com palavras que você saiba o que você está dizendo e a pessoa entendendo. Ah, mas eu não sei palavras bonitas para aconselhar. Eu não sei versículos bíblicos de cor para aconselhar. Não precisa, gente. Não precisa pegar aqui, ó. Vamos abrir agora Colossenses aqui que eu quero te admoestar, né? Eu quero chamar a tua atenção. Não, não é assim, né? Vamos conversar aqui, ó. Eu acho que aquela situação não ficou legal. Vamos resolver, né? Aqui, né? Desculpa, né? Eu acho que a gente, né, falou de uma forma, entendeu? Uma conversa normal, né? E a gente vem o pastor antes falou que a gente vem aqui para aprender, né? O pastor não é polícia, mas é quem está nos ensinando, né? E a gente aprende como lidar em momento de discussão, momento de divergência. E a melhor forma é dando e recebendo perdão. É assim que a gente consegue trabalhar para um poder aconselhar o outro e resolver a situação. Uma vez um colega disse assim, que alguém comentou com ele: pastor, as pessoas têm mais medo do Senhor do que da polícia. Eu acho que entra bem de novo nessa história aí, de que a igreja não é polícia, a igreja é escola, ela está aí para ensinar as pessoas. É isso aí. Muito bem, respondendo à pergunta, esta justificativa é aceitável segundo o texto? Claro que não, né? Cada um do seu jeito, da sua forma, pode exercitar então o aconselhamento mútuo, né? O aconselhar-se uns aos outros, do seu jeito, da sua maneira, né? Qual é a importância de todos os congregados pensarem concordemente no Senhor? Qual é a importância disso, né? Porque nós temos um mesmo objetivo: levar Cristo para todos, para que muitos sejam salvos. Por isso, então,
os congregados precisam pensar concordemente no Senhor, porque nós temos esse grande objetivo, né, que é levar Cristo às pessoas, para que elas possam de fato serem salvas. Muito bem. Ok? Terceiro conselho? Terceiro conselho, o tempo está passando e vamos lá. Eu quero deixar uma perguntinha aqui, pastor, né? A gente não combinou isso, mas eu vou fazer um negócio aqui doido agora no meio do estudo. Gente, a pergunta que tem aqui, tem introdução aqui que diz assim, né? O terceiro conselho é: alegrai-vos sempre no Senhor. Está baseado no versículo 4, tá? O apóstolo recomenda: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A pergunta é a seguinte: qual é a motivação da alegria dos cristãos? Responda para nós. Isso. Dá tempo, gente. Responde aí, tá? Qual é a motivação da sua alegria? E você, cristão, qual que é a sua motivação? Deixa eu só ler um comentário que está ligado com o ponto anterior, aí para nós poder continuar, né? A Ana Tilde Kunert. Caso não haja sucesso com os congregados, né, entre os congregados, aí deve ser levado ao conhecimento do pastor. Isso. Né? Aí coloca o pastor na jogada para tentar ajudar. Havia a lei antiga, né, do Antigo Testamento, que dizia: primeiro vocês conversem entre si, depois vocês chamem 2 ou 3 testemunhas, e se isso não for possível, vocês chamam um juiz de lei, né? Ou então aqui um advogado, mas aqui, né, no âmbito igreja, chame o pastor. Diz a igreja, né? Então aí chame, né, o líder da igreja espiritual, que é o pastor. Então aí nós temos, né, essa forma. Mas sim, primeiro a gente deve conversar entre nós e depois, se necessário for, chame o pastor, tá? Não chame o pastor por qualquer dedo encravado aí, que senão nós estamos ferrados. Né, pastor, o fulano mostrou a língua para mim. Né? O fulano, sei lá, virou a cara, olhou com um olho torto, veio com a camiseta do time que eu não gosto. Não me deu bom dia quando chegou. Pois é. Ou boa noite. Né? Ou até mesmo na rua nem me olhou. Às vezes a pessoa está desapercebida, acaba não notando, né? Pode acontecer. Isso pode acontecer, tá? Repita a pergunta, gente, ajude-nos aí, tá? Responda para nós, depois no final a gente vai voltar nesse tema. Qual é a motivação da alegria dos cristãos? Qual é a motivação da alegria para ti, cristão? Qual que é a motivação da tua alegria? Posso só ler aqui? Pode. Né, o Potim Erlinetti. Pastor, com relação a não saber orar ou ter dificuldade, aquele livrinho Pequeno Tesouro de Orações, da editora Concórdia, é uma excelente ferramenta para auxiliar no desenvolvimento da elaboração das orações. Eu indico. Concordo. Assina embaixo. Assina embaixo, verdade. Né? Os irmãos aqui temos à disposição aí na nossa literatura para quem quiser adquirir. Ano passado, desculpa, pastor. É um baita de uma. Ano passado teve um membro da nossa igreja que veio falar comigo: Ricardo, tu tem algum livrinho? Tá? Só pode falar lá com o pessoal da literatura lá, que tem o Pequeno Tesouro. Aquele é top, né? Pode pegar aquilo lá. Eu também tenho em casa, é muito bom. Eu sei que nós encomendamos, eu acho que foram 10, e em questão de 2 dias foram 8, 9, assim, foi bem rapidinho. São muito bons porque tem orações curtas, direcionadas para vários momentos do dia, da semana, então são bem bacanas. Então essa dica é bem dita aí. Obrigado, seu Potim, pela dica aí. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta que eu acabei de fazer é a seguinte: qual é a motivação da alegria dos cristãos? Letícia Stephens, posso falar? Pode, claro. A vida eterna. Opa! A Lorraine Eggers, a motivação da alegria no Senhor é saber que somos salvos pela graça. Que legal, hein? E a Vilma Feder, alegria, perdão dos pecados, convite para a vida eterna de graça. Amém. E a Ana Tilde Kunert, a nossa alegria está no amor de Deus a cada um de nós. Uau, que bacana. Legal, gente. Não precisa nem responder essa pergunta então, né, muito pastor? Bom, passa. Já vou passar essa aqui então. Mas se você quer complementar, tá? Né, comentei a alegria aí dos cristãos aí, né, a motivação, a alegria, né, para manter-se também firme, né, que não é nada fácil. Continuando o texto, né, mais uma perguntinha diz assim: é fácil se alegrar quando se vive num mundo cheio de dificuldades, corrupção e sofrimentos? Não é nada fácil. De onde buscar motivação e forças para ser alegre?
palavra de Deus. Cristo Jesus é que nos dá alegria. E aqui Paulo comenta no versículo 4, né? Mantenha-se sempre alegre. Em quem? Em Deus. Cristo Jesus que veio e morreu na cruz por cada um de nós. Mantenham-se firmes e alegres nesse Cristo. Ele pode dar alegria verdadeira, não essa alegria do mundo, que daqui a pouco vai acabar. Quando a gente morrer, já era, né? Todos esses problemas aqui que a gente comentou, ó, dificuldade, sofrimento que a gente também tem, né? Estamos aí vivendo uma época de pandemia. Esses problemas aqui, todos eles vão passar. Quando a gente acabar a nossa vida, nós que cremos em Cristo Jesus, isso aqui vai terminar. E aí a gente vai para o céu. Se nós temos, né, a fé em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa motivação, ela vem da graça. Ela vem do amor de Deus. Ela não vem de coisas. Porque geralmente é o que as pessoas fazem. Elas querem buscar alegria nas coisas. Né? As coisas desse mundo. Exato. Né? Que se esvaiam. Né? Elas acabam, elas terminam. Que não tem essa capacidade para oferecer a verdadeira alegria. Né? Não está ali. Por isso esta motivação, ela vem da graça de Deus. Ela vem do amor de Deus. Ela vem da sua misericórdia. Ali sim nós vamos encontrar essa alegria que vai nos fazer encarar as dificuldades, porque infelizmente elas fazem parte da vida. Elas acontecem, elas vêm a cada um de nós, mas por causa da graça, do amor de Deus, dá para a gente encarar com alegria. Eu vou confessar para vocês uma coisa, quando o pastor estava falando aqui, eu fiquei lembrando. Hoje, quando eu estava voltando para casa do trabalho, né, a mente começa a pensar, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, eu tenho isso para resolver, esse problema assim, finanças, é isso e aquilo, e tudo vem na mente. Problema. É só isso, parece que vem na nossa cabeça, né? E eu tive esse momento hoje, quando eu estava, né, saindo do trabalho, indo para casa, e aí, pastor, foi um negócio assim, muito forte, porque quando que eu olhei no espelho, né, no retrovisor do carro, aquele sol bonito refletiu assim no espelho. Sabe quando eu olhei aquele sol assim, eu disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o sol de hoje. Eu pensei comigo mesmo naquele momento. A gente reclama tantas coisas e a gente esquece de agradecer. Eu me coloquei naquele momento assim, né, em pensamento sobre isso. Eu estava reclamando e me auto-perturbando, né, com aqueles problemas, com tudo que... A gente tem isso nesse mundo. Porém, a gente esquece de agradecer por tudo que Deus nos dá. Né? E principalmente pela salvação, a graça. Né? A certeza da fé, a salvação em Cristo Jesus. E eu hoje de tarde me deparei com isso. Agora, quando o pastor estava falando, eu lembrei desse momento. E para mim isso mexeu muito comigo naquela hora. Quando o sol refletiu naquela hora, eu lembrei, obrigado Deus pelo sol que o Senhor me deu. Porque se não tivesse o sol, eu não estaria vivo. É obra dele, né? É obra dele. Muito bem, Ricardo. A Dilva Cap, a alegria é ter Jesus no coração. A alegria está no coração. O Eric Koenig, a alegria é saber com certeza da salvação que recebemos gratuitamente e sem merecermos pela graça de Deus. Sem merecermos nada. Exato. Uau. Não é mérito nosso, é graça. Última perguntinha desse versículo 4 do terceiro conselho diz assim: qual é a importância de irradiarmos alegria no convívio com um não cristão? Ou seja, a importância de nós mostrarmos, né, a alegria do convívio com um não cristão. Quando que a gente sai da igreja, a gente não vai só ficar falando mal da igreja, que nem a gente comentou antes, mas a gente vai mostrar a alegria dessa fé, desse amor, desse perdão, desse Jesus Cristo que tem tanto amor por cada um de nós. E aí a gente vai ser exemplo bom para as pessoas e pequenos cristos, sendo espelho para as pessoas. Tem aquela música Espelho que eu gosto muito, né, que a gente canta nos jovens, na igreja em geral. Né? A gente deve ser espelho, mostrar para as pessoas aquilo que Cristo quer que a gente seja no mundo. Para os não cristãos e para os cristãos também. Mas levando Cristo para todos. E não todos saberem que na igreja só tem problemas, que só tem momentos ruins, que a nossa igreja é assim, a nossa igreja... Cristo em primeiro lugar. A salvação em primeiro lugar. Sempre colocar Cristo, como nós falamos antes, Deus acima dos problemas.
E nunca os problemas abafarem Deus, até mesmo no nosso testemunho com as pessoas de fora. Isto, para que eles vejam na gente, para que eles vejam em nós a alegria da salvação. Aquilo que nós sempre cantamos no culto tradicional. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Veja, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso é uma coisa que a gente pode perder. E nós pedimos que Deus torne a nos dar constantemente essa alegria que vem da salvação. Porque os problemas estão aí, né? Estão aí nos perturbando, nos consumindo, né? Nos atrapalhando. E nós pedimos a Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Para que nós possamos continuar demonstrando essa alegria para as pessoas que convivem com a gente. É isso aí. A alegria da salvação. Da salvação. Não a alegria da festa, a alegria do jogo e assim por diante. Que passa. Que passa. Acaba, amanhã Isso. já era. Né? Mas a alegria em Cristo Jesus ela é eterna. Muito bacana. Muito bem, quarto conselho que está ligado com o versículo 5, seja a vossa moderação conhecida. No versículo 5, Paulo recomenda, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação em todos os assuntos da vida. Em toda a nossa vida que haja moderação. Por que e para que Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens? Porque os cristãos testemunham por meio de palavras, de exemplos e de atitudes. Ser moderado até com aqueles que de repente nos fazem algo mal. Eu vou demonstrar moderação com eles, porque o meu coração, ele recebeu a bondade que vem de Deus. Deus encheu o nosso coração de bondade, e o nosso desafio é irradiar essa bondade para com as pessoas, mostrando então essa moderação por meio de palavras, por meio de exemplos e também de atitudes. Ser moderado faz a diferença. Com certeza. Quinto conselho, gente, o versículo 6 diz assim, não andem ansiosos. O apóstolo recomenda que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações de súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Pergunta, andar ansioso melhora a vida dos cristãos? Mateus 6, 27 vai nos ajudar a responder isso. Mateus 6, 27. Deixa eu pegar aqui. Mateus 6, 27 diz assim: E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã, não vai adiantar nada. Tá? Então assim, a gente precisa sim se planejar, pastor, para o dia de amanhã? Sim, mas a gente precisa saber que talvez o amanhã não vá chegar. Exato. Né? Talvez, o pastor sempre comenta assim, desculpa dizer para vocês, mas talvez a gente vai morrer amanhã, né? Talvez, e a gente vai morrer, vai morrer. Cedo ou tarde a gente vai morrer, talvez com 80, com 100 anos de idade, né? Com 20 a gente não sabe, mas a gente vai morrer. Então a gente precisa planejar, porém colocar tudo primeiramente nas mãos de Deus. Né? A ansiedade acaba muitas vezes frustrando cada um de nós, principalmente no âmbito da palavra de Deus. E a ansiedade, ela acontece muito justamente pela preocupação demasiada com o amanhã. Sim. As pessoas deixam de viver o hoje, viver o presente, porque se preocupam demasiadamente com o amanhã, que nem veio, que nem aconteceu, e que nós nem temos certeza se vai acontecer. Né? Então tudo tem o seu tempo. Né? O que passou, passou. Temos que viver o hoje, o agora, e o amanhã está nas mãos de Deus. Colocamos nas mãos do Pai Celestial. Sempre tendo a moderação como base. Né? Nós temos o hoje, amanhã a gente não sabe, mas hoje a gente deve agir com moderação também. Então, andar ansioso melhora a vida dos cristãos?
Não. 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 Com certeza não. Com certeza não. Acaba muitas vezes piorando. Né? Próximo. Que consequências a ansiedade gera na vida dos cristãos? Né? Falamos aqui já um pouquinho sobre isso. Né? A gente fica tão preocupado que a gente acaba tendo muitos problemas psicológicos, muitos problemas de falta de fé, de confiança em Jesus, confiança em Deus, que Deus vai fazer o que é bom e necessário para a nossa vida. Eu escutei hoje um pregador falando de que a gente precisa colocar as coisas na mão de Deus, sabendo que muitas vezes aquilo não vai ocorrer, por mais que a gente queira que algo aconteça. Mas Deus sabe o porquê não vai ocorrer na nossa vida. E nesse momento Deus age no nosso coração para que nós entendamos que aquilo não era preciso para nós. Eu quero ter o melhor carro do ano. Chutando aqui, né? Uma coisa. Mas Deus vai dizer assim, não. Eu acho melhor não. Sabe aquele dinheiro que você tem? Vamos usar para outra coisa? Talvez você pode usar para isso, isso, isso. Você nem vai notar, mas Deus vai usar tudo isso na tua vida de uma forma que vai ajudar a ti e as pessoas de uma forma correta, bíblica, na palavra de Deus. Deus age na nossa vida. O maior problema é quando a gente não coloca Deus nas ações nossas. A gente quer fazer por nossa própria vontade. E aí vem a ansiedade, né? Vem aquela perspectiva de querer que tudo seja sempre certo, sempre dê certo para nós, o ego de novo. E aí a gente fica muito ansioso e a gente começa a ter problema psicológico, que nem eu já comentei. E a palavra de Deus não quer isso de nós. E a nossa fé fica fraca também, pastor. Exato. É complicado isso, Uhum. tá? Então, a consequência da ansiedade não é nada boa, tá, gente? Então, vamos pensar muito sobre isso, sobre a ansiedade. O que podemos concluir à base do texto de Mateus 6, 31 e 32? Né? Estávamos lá em Mateus 6, 31 e 32 diz assim: portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Uhum. É aquele negócio, antes da gente pedir, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Né, pastor? Antes da gente orar, Deus já sabe que a gente vai orar e vai falar sobre aquilo, né, sobre aquele problema. Confiar bastante na providência divina. Nós temos às vezes a tendência de achar que tudo depende só da gente, e na verdade não. Nós dependemos da providência divina. Claro que eu não vou ficar de braço cruzado esperando que tudo caia do céu. Não, não é isso, né? Uhum. Mas temos que confiar na providência divina, né, que Deus proverá. E ele tem 3 respostas: sim, não e espera. Tá? Então às vezes a gente vai ter que esperar e bastante. Às vezes a gente vai receber um não e Deus sabe o porquê disso. E às vezes a gente recebe um sim e a gente fica maravilhado com isso, né? Mas a gente tem 3 respostas aí para a nossa oração, então é bom a gente sempre pensar sobre isso. Ou às vezes ele conserta o nosso pedido. Sim. Né? Molda aí. Não dá aquilo que nós pedimos e nos dá outra coisa que vai ser melhor ainda. Uhum. Isso aí. Ok? Beleza. Próxima pergunta diz assim: em vez de andar ansioso, o que Paulo recomenda no versículo 6? E qual a importância dessa recomendação? No versículo 6 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as coisas peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Pedir a Deus e orar com o coração agradecido, né? O coração que tem a certeza de que Deus faz o melhor para nós. É isso que Paulo recomenda a nós aí no versículo 6. Isso aí, colocar tudo nas mãos de Deus. É isso aí. Uhum. Ok? Temos mais 2 perguntinhas aqui, eu vou pular para a última, pastor, que fala também sobre o versículo 6, diz assim: o que esquecemos muitas vezes em nossas orações? E a resposta está no versículo 6 que nós lemos aqui, né? E por que nós esquecemos? No finalzinho do 6, vou repetir, diz assim: orem sempre com o coração agradecido. Foi o que aconteceu com um cara chamado Ricardo hoje, quando estava voltando para casa, né? Que estava só reclamando, né, consigo mesmo e até com Deus, sobre as coisas que estavam acontecendo na vida dele, Ricardo, e esqueci de agradecer a Deus, né? Então, orem sempre com o coração agradecido. Agradeçam por tudo que vocês têm material e também espiritual.
Jamais esquecer da parte espiritual. A gente lembra de pedir, de pedir, de pedir e esquece às vezes de agradecer. A gente pede todos os dias, mas também todos os dias devemos lembrar de agradecer. E nós temos inúmeros motivos de gratidão. É verdade. Tudo na vida é motivo de gratidão. Até o sol, Sim. como tu citaste hoje aí, é motivo de gratidão. Então, claro, nós temos que pedir, mas não podemos esquecer da gratidão. Deus espera da gente a gratidão, reconhecer, né, tudo aquilo que Ele concede a cada dia da nossa vida. Somos mordomos aqui, tudo Deus nos dá. Né? Aham. E aí nós temos que agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele nos dá. Muito bem, conclusão, minha gente. Bora. Ao enfrentar os problemas que tanto tememos, deveríamos dizer: obrigado, Senhor, por seres meu Salvador e Senhor e provedor. Né, comentemos da providência divina. Né, agradecer a Deus, né, por aquilo que a gente tem. A paz de Deus em nossos corações pode devolver-nos a calma e inspirar confiança. Por isso concluímos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Né? Sabendo que, de fato, essa paz de Deus, né, é o que pode acalmar, né, o nosso coração, a nossa mente, nos dar, nos acalmar a ansiedade, né, e nos dar então confiança para seguir a vida, tocar a vida, sabendo que nós temos essa paz que Deus nos dá por meio de Jesus. Amém? Amém.